Atenção, sétimo ano, Colégio Bethesda, SAE Digital. Aqui quem está falando, professor Billy, tio Billy, direto ao assunto. Como vocês já sabem, terminamos todo o conteúdo programático para o terceiro bimestre 2020. Então, a proposta nessa videoaula de hoje é fazer uma revisão dos 3 capítulos que foram vistos. Então, vocês sabem já que a unidade foi a unidade 3, La vida en la ciudad. Os capítulos foram: capítulo 1, estados del tiempo atmosférico; capítulo 2, las profesiones; y capítulo 3, espacios urbanos y tiendas. En el capítulo 1 vimos conociendo los estados del tiempo, fenómenos naturales, gerundio, perífrasis de gerundio, género, pronóstico meteorológico. En el capítulo 2, las profesiones, vimos profesiones y ocupaciones, futuro simple, verbos regulares, género textual, entrevista. Capítulo 3, espacios urbanos y tiendas. Contenidos, espacios urbanos y tiendas, futuro simple, verbos irregulares. Género textual, artículo de opinião. Então vamos com a nossa revisão. Na página de número 68 foi começado o capítulo 1, estados del tiempo atmosférico. Lembrando que estamos na unidade 3, la vida en la ciudad. Eu vou falar em português porque o intuito nessa aula, gente, é que vocês escutem com clareza as orientações da revisão que vai ser dada e possam estudar e se preparar para a prova, né? Vamos para a página de número 69. Foi visto um texto, El Tiempo Atmosférico. Trata-se de um texto muito rico, um texto de mediano para grande. Tem muita palavra nova, muito vocabulário novo. Foram destacadas as palavras tanto na videoaula quanto no encontro no Google Meet. Então, cabe a vocês fazerem a revisão correspondente. No decorrer da leitura, a gente sempre destaca as palavras diferentes. Então, fica sob a sua responsabilidade fazer o estudo dessas palavras. Continuando, na página 70, teve um questionário, já está respondido aí no seu livro também, a respeito do texto anterior, tá bem? Então, dê uma revisão, leia novamente o texto uma, duas vezes, se acompanhe, se acostume às palavras, leia em voz alta se possível. Nesse aspecto da habilidade de fala, vocês estão muito bem assistidos. Sempre eu leio em português, leio em espanhol com muita calma, dando ênfase nas dicções que são um pouco diferentes. Teve esse trabalho também de pesquisa, na página 70. Continuando, depois vimos na página de número 71, conhecendo os estados do tempo, ou conhecendo os estados do tempo, certo? Tem uma tabelinha aí onde vocês têm um áudio, vocês têm acesso a esse áudio, tá bom? Sugiro redobrar a atenção nessa atividade, tá bom? Tem algumas palavras bastante diferentes. Tem aqui a maré alta, raio, ola de calor. Preste atenção, leia novamente com calma. Repare que tem um questionário aqui a respeito dos assuntos que foram dados em cima. Depois vamos para a página de número 72. Na parte superior tem a conclusão do questionário que começou na página anterior, né? Depois foi visto fenômenos naturais, alguns fenômenos naturais como tornados, huracanes. A gente teve uma aula bastante interativa, vocês participaram na leitura desses fenômenos naturais. Depois, passando para a página de número 73, temos a conclusão dos fenômenos naturais, terremotos, erupções volcânicas, arco-íris, aurora boreal. Vou repetir de novo. Cabe a vocês a leitura novamente desses textos, pessoas. E também vocês sabem que sempre em cada leitura peço para vocês sublinhe tal palavra, coloque o significado ao lado, muita atenção com os falsos cognatos ou palavras que enganam. Parece ser uma coisa, mas são outras. Então, cabe a vocês fazerem essa revisão de texto por texto. Vamos agora para a página de número 74.
Na página de número 74 tem uma atividade também que já está respondida no seu caderno. E aí na parte inferior da página tem a questão do gerúndio, né? Tem a definição do gerúndio. Geralmente, esses tópicos gramaticais, esses assuntos gramaticais que são abordados no livro também caem na prova. Já olha as dicas aí. Assunto da prova, redobrando atenção nesse assunto, que é assunto da prova, tá bom? Vimos aqui, só para se lembrar, os gerúndios mais importantes: lloviendo, nublando, soleando, ventando, calentando, enfriando, leyendo, teniendo, viniendo, jugando, compreendiendo, sufriendo, pidiendo, oyendo, do verbo ouvir. Vocês têm toda a página 75 aí para fazerem a revisão correspondente. Depois vamos para a página 76, onde foi visto a perífrases de gerúndio. Tem também, então, nesse tópico gramatical que é visto nesse capítulo aqui, são dois tópicos. Tem o gerúndio, que foi visto na página anterior, e nessa página 76 temos a perífrases de gerúndio também com suas respectivas atividades. Ok? Lembrando que a perífrases de gerúndio tem, sempre tem a conformação de mais uma palavra. Temos aqui verbo estar, verbo andar, verbo ir, verbo levar e verbo venir, ou que em português é verbo vir. Dessa forma, nós vamos agora para a página 77, continue aí com seu livro, estamos apenas fazendo uma revisão. Vimos um gênero textual, pronóstico meteorológico, em espanhol, gênero textual pronóstico meteorológico. Foi visto um texto aí da cidade de Cuba, de 2017, uma previsão, né? Pronóstico. Lembrando que pronóstico equivale a português a previsão. Tem atividade que foi feita por vocês na página 77. E vamos agora para a página 79. Estamos fazendo uma revisão dos assuntos que foram vistos no terceiro bimestre. Sétimo ano já concluímos. Quando eu gravo esse vídeo, é dia 28 de setembro. Então, vocês têm aí para se preparar bastante tempo antes da prova. Vimos as profissões, um capítulo inteiro dedicado a profissões. Na página 80 teve um texto de publicação espanhola a respeito de como as crianças e adolescentes veem as profissões na Espanha. Um texto difícil, viu? Um texto já de alto nível. Difícil não, alto nível, que vocês têm essa capacidade já. Atenção, que esse texto aqui, por ser um texto mais elaborado, mais trabalhado, precisa de uma compreensão de tabelas estatísticas, porcentagem. Olha aí os conhecimentos paralelos de matemática sendo usados aqui, não só de matemática, mas também de história, geografia, paralelamente, né? Então, e por que não sociologia também? Olha só, nesse texto, muitas palavras sendo sublinhadas no decorrer do texto. No seu livro, tenho certeza que essas palavras estão sublinhadas também, sempre fazendo ênfase nas palavras totalmente diferentes e nos falsos cognatos da língua espanhola. Vamos para a página 81. Na página 81 é o questionário a respeito do texto da página anterior, um questionário bastante interessante. Sempre esses questionários, vocês sabem que tem as respostas a respeito do entendimento textual do texto e também a respeito de respostas pessoais, a respeito do que você entende. Então, aí dessa forma nós vamos para a página 82, onde temos várias profissões com suas respectivas fotografias. Olha que legal. Lembrando que eu estou falando em português, praticamente toda a aula, mas o intuito dessa aula, vou fazer ênfase mais uma vez, já não é mais aprendizagem
da língua, porém a revisão, né? E eu quero te dar as instruções bem detalhadas, quero que você entenda bem o que você deve estudar para, para fazer a prova, e não só para fazer a prova, porque a gente entende que quando estudamos, não somente espanhol ou qualquer outra matéria, a gente estuda para a vida, a gente estuda para aprender e não esquecer mais, né? Mas nossa mente é isso, é a repetição das coisas que vai fazer com que a gente fixe, né? Tem esse ditado, a repetição é a mãe da perfeição. Mas vamos repetir coisas boas, hábitos bons. Olha, eh, na época que a gente estudou, eu lembro que eu pedi para vocês sublinharem jornalista, que é bastante diferente. Pedi também para que vocês prestassem atenção em albañil, que significa pedreiro, e também pedi para vocês sublinharem camareiro, que é muito diferente, que é garçom. E algumas curiosidades, como peluqueiro também, é meio estranho esse nome, mas é isso mesmo, peluqueiro, cabeleireiro. Na página de número 83, temos uma atividade a respeito de profissões, uma atividade bem interessante. Tem também as respostas pessoais aqui na parte inferior da folha. E dessa forma, pessoal, fomos avançando até chegar na página 84, no que se trata do futuro simples. Foi visto que o futuro simples em espanhol equivale a português a futuro do presente. Muitas vezes essa diferença de nomenclatura, essa diferença de nomes nos confunde um pouco, mas muita calma nessa hora, porque vocês têm um suporte excelente em língua portuguesa no Colégio Bethesda, né? Então, somente que você busque uma forma na sua mente aí de associar que futuro simples em espanhol equivale a futuro do presente do modo indicativo em português. Tem os verbos regulares, foi visto, olha, primeira, segunda e terceira conjugação, os seus respectivos exemplos aqui, tem atividade na parte inferior. Dê uma olhada novamente, uma dica que já foi dada, mas vamos repetir novamente. Olha para as desinências. A lógica de desinências e raiz ou radical da língua espanhola é exatamente a mesma da língua portuguesa. Isso não tem nenhuma dificuldade. Isso é fácil, fácil, fácil. E temos também aqui a questão da perífrase verbal, né? Onde você... Isso foi visto no sexto ano com vocês, perífrase verbal. Verbo ir precisa da preposição a antes dos infinitivos, tipo, vou a caminhar. Que em português você não fala, vou a caminhar, não, tá errado. Em português você fala, vou caminhar, vou comer, vou partir, vamos tentar. Então, mas o que a proposta desse exercício, que é muito importante, olha aí a dica para a prova, quem sabe não cai uma questão com esses exemplos, né? Quem é esperto se liga. Atenção às dicas. Então, terminou esse capítulo com o gênero textual entrevista. Então, como sempre, dando as características de uma entrevista. Vocês fizeram aí, elaboraram um questionário para uma entrevista, mandaram as fotos para mim. E, sim, entrevistas muito criativas, por sinal. E dessa forma, gente, vamos continuar para a página de número 87. Lembrando que no final de cada capítulo você tem o mapa conceitual, mapa mental para você revisar e ter uma visão geral da coisa, do que foi visto no capítulo correspondente. Então, aqui na página 87 começa o capítulo 3, espaços urbanos e tiendas. Na página de número 88 tem um texto maravilhoso aí que fala sobre a importância de visitar museus, né? Então, quando a gente fala em museus, já aquela imaginação já entra em funcionamento, o coração bate mais acelerado. Não sei você, mas eu particularmente quando escuto falar em museus sobre coisas antigas, outras civilizações, incas, maias, astecas, enfim, Império Incaico, Império Persa, Império Romano, Índia, China,
Babilônia, meu coração vibra. Então, museus é uma coisa muito legal. O texto é rico, riquíssimo em palavras diferentes, sempre reiterando mais uma vez, batendo na mesma tecla mais uma vez, lembrando que peço sempre a vocês sublinharem as palavras diferentes, fazerem novamente a leitura do texto, ler novamente os questionários, questão por questão, lendo novamente as respostas. Lembrando que as respostas, depois que vocês fazem, eu estou postando as fotografias das respostas corretas do livro para a sua devida correção, né? Para que todo mundo tenha correção certa nos seus livros. Na página 90 foi visto o espaços urbanos e tiendas, os espaços urbanos de uma cidade. Lembrando que eu pedi para vocês sublinharem, por exemplo, como é prefeitura. Olha como é diferente prefeitura, ayuntamento. Como é delegacia também é diferente, né? Vimos correios, oficina de correios. Lembrando que oficina é um falso cognato, significa escritório. Só que em português se fala simplesmente correios. Em espanhol seria mais ou menos o escritório dos correios, a oficina de correios, o centro comercial que foi shopping. Estou lendo somente aqueles que são diferentes de português. Posto de combustível, a banca de revistas, né, o quiosco de periódicos. A gente sabe que a banca de revistas reduziu o tamanho nas nossas cidades, né? Com a chegada da internet. Então, padaria, sorveteria, atenção à sorveteria, tic-tac, 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 dica para a prova, heladeria, cinema. Na página 91, temos o questionário a respeito de espaços urbanos e lojas. Sempre dando atenção às palavras sublinhadas, revendo novamente, sim, essa dica é importante. Reveja novamente ou escute novamente os áudios que vocês têm à disposição na internet, os áudios das conversações. Isso é muito bom. Óbvio que na prova a gente não tem áudios, mas por que é muito bom? No sentido que você está aprendendo para a vida, você deve aprender, escutar uma, duas, três vezes, não porque alguém está te cobrando, ou você vai fazer uma prova, ou alguém está te exigindo, não por isso. Penso que deve ser porque dentro de você deve surgir um desejo, um desejo ardente de aprender não só espanhol, aprender inglês, francês, italiano, alemão, venham as outras línguas, aprender para valer, tá bom? Então fica essa dica, essa reflexão. Na página de número 92 tem uma cruzadinha, é muito importante, às vezes caem as cruzadinhas nas provas. Tem o futuro simples também na parte inferior da folha, verbos irregulares. Atenção, aqui é que é um pouquinho mais complicadinho. Tem diferentes tipos de irregularidades. Temos essa primeira irregularidade aqui, tem também uma segunda irregularidade aqui, e tem também uma terceira irregularidade aqui. Aqui você vai precisar de um tempo dobrado para estudar isso com calma, mais com calma, ver os respectivos exercícios. Olha os verbos, quais são os verbos irregulares. Então, é o verbo sair, né? Verbo sair, verbo dizer, verbo fazer. Aí vocês vão vendo os exemplos também. Página de número 94. Eu lembro que essa página de número 94 eu fiz questão de abrir as respostas para vocês quando a gente teve a videoaula. Por que tomei essa decisão? A resposta é óbvia, porque se trata de verbos irregulares. Então, como nosso tempo já era curto nas videoaulas, decidi abrir para que vocês possam ter a resposta certa e estudar com calma, prestando atenção às respectivas peculiaridades de cada língua, tá bom?
Aliás, de cada língua não, de cada verbo. E terminamos o bimestre com o gênero textual artigo de opinião, ok? As características do artigo de opinião e também o artigo de opinião que vocês tinham que desenvolver aí. Estou aguardando ainda esse artigo de opinião. O prazo é até dia 2 de outubro. Tá bom, meus queridos? Dessa forma, terminamos a revisão de tudo que foi terceiro bimestre. Quem falou aqui foi o professor Billy, Colégio Bethesda, SAE Digital. Hasta la vista. Dios nos bendiga a todos.